O padre que achava que Lampião era o cão em pessoa, no fundão do sertão cearense, lá pras bandas de Canindé Velho, vivia um homem de batina preta, coração inflamado e língua mais afiada que faca de cortar palma. Padre Serapião era o nome dele, ou como o povo gostava de chamar, o exorcista da Caatinga. Homem direito, honesto e com fé mais firme que poste de cerca. Mas também era teimoso feito jumento e com mania de ver o demônio até em redemoinho de poeira. Quando não estava rezando missa, estava repreendendo alma penada ou discutindo com o vento. Jurava que o mal andava solto no sertão e dizia sem medo, nos sermões: Lampião não é só cangaceiro não, minha gente. Aquilo é o próprio cão de chapéu de couro. Se aparecer aqui, vai ouvir o poder do Senhor. O povo ria, mas também respeitava. Afinal, o homem tinha coragem. Ou doidice, ninguém sabia ao certo. Vestia a batina suada, amarrava o crucifixo na cintura e andava com um frasco de água benta pendurado como se fosse cantil. Toda semana Serapião fazia orações em voz alta no meio da praça. Em nome de Cristo expulso todo o cangaço demoníaco dessa terra. Sai, cão de espora. Sai, bala do inferno. Os meninos da vila se escondiam para não levar benzedura à força, e as mulheres achavam bonito, mas cochichavam baixinho. Esse padre vai acabar levando chumbo por falar demais. Mas o que era só oração virou jura de guerra no dia que ele soube que o bando de Lampião andava rondando as redondezas. A notícia chegou pela boca seca de um tropeiro. Padre, Lampião tá vindo. Já passou por Lavras, e parece que o destino dele é aqui. Serapião coçou o queixo, respirou fundo e respondeu: Pois diga a Lampião que não é só de bala que se vence homem. Aqui ele vai encontrar o poder do Altíssimo. E na mesma hora, se trancou na igreja. Passou 3 dias em jejum, ajoelhado no altar, murmurando rezas e afiando o verbo. Botou mais vela do que casamento e funeral junto. Encheu um barril com água benta, benzeu o sininho da capela e pediu ao sacristão: Se eu cair, tu toca esse sino com força, para avisar o céu que a guerra começou. O sacristão, um rapaz magricelo chamado Zé Pito, arregalou os olhos. Mas padre, e se for Lampião mesmo? Se for, melhor ainda. O diabo que venha. Tenho fé, tenho Bíblia e tenho coragem para botar o Satanás para correr. E foi então, numa manhã quente que fazia o chão fumegar, que o silêncio foi cortado pelo trote firme de cavalos e o estalo de rifles no ar. Era ele, era o bando, era Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião em carne, couro e ódio. O povo sumiu. Se escondeu dentro de casa, fechou janela com prego e até se enterrou dentro de pote de farinha se fosse preciso. Mas Serapião, Serapião, saiu da igreja com a batina batendo nas canelas, a cruz erguida na mão e os olhos mais abertos que porta de boteco. Parou bem no meio da rua, com o sol batendo no cocuruto, e gritou: Pare aí, cangaceiro maldito. Aqui quem fala é um servo do Senhor. Hoje o demônio vai ouvir o nome de Deus. Lampião puxou o cavalo, levantou a aba do chapéu e franziu a testa. Que danado é isso? Padre, o senhor tá rezando ou chamando confusão? Serapião não respondeu. Começou a rezar alto com voz de trovão. Pai nosso que estais no céu, livrai-nos do mal, da bala, do capeta com espora, do rei do cangaço vestido de couro e pecado. Os cabras olharam aquilo e riram. Maria Bonita, que vinha mais atrás, riu também, mas sem deboche. Riu com admiração. Lampião desceu do cavalo devagar, deu 2 passos e falou: Padre, eu vim só pegar uns mantimentos. Não tenho tempo para reza, não. Tu vai sair daqui sem bala, sem farinha e sem alma, Virgulino. O povo da vila assistia escondido nas frestas. Zé Pito já estava segurando o sino, branco de medo. Foi assim que começou o embate que o sertão nunca esqueceu. De um lado, a fé de um padre doido. Do outro, a lenda viva do cangaço. E o pior, estava só começando. O dia em que Lampião chegou na vila e foi recebido com reza braba ao sol estava no meio do céu, queimando mais que forno de padaria. A poeira subia da estrada fina que cortava a vila e só se ouvia o cocorocó das galinhas assustadas e os estalos secos das patas dos cavalos. O povo já tinha se enfiado dentro de casa, trancado janela com pau de aroeira e calado até o pensamento. Só quem estava de pé, no meio da rua, feito estátua de fé, era ele, o padre Serapião.
vestido de preto da cabeça aos pés, a batina tremulando no vento, e os olhos duros, encarando o bando que se aproximava. E que bando, minha nossa! Mais de 20 cabras, tudo armado até os dentes, chapéu enfeitado, punhal no peito, cartucheira nos peitos e um cheiro forte de suor, pólvora e fúria no ar. Na frente, montado num cavalo preto que parecia parente de assombração, vinha ele, Virgulino Lampião. O cangaceiro puxou a rédea, parou o cavalo bem em frente da igrejinha e encarou o padre com cara de quem não sabe se ri ou se atira. Que marmota é essa, padre? Tá esperando milagre ou bala? Serapião firmou os pés no chão, levantou a cruz com a mão trêmula de fé e disse: Não temo bala nem cangaceiro, temo só a Deus. E hoje é tu quem vai ouvir a palavra dele, Virgulino. O povo, espiando pela janela, se benzeu. Teve uma véia que desmaiou ali mesmo, achando que o tiroteio ia começar. Mas não começou. Lampião desceu do cavalo devagar, olhou ao redor, levantou a aba do chapéu e deu um sorriso torto. Padre, tu tem mais coragem que muito coronel que já corri daqui, mas tu tá confundindo fé com falta de juízo. Fé é o que move montanha, Virgulino, e hoje ela vai mover tua alma pro caminho da redenção. Retrucou o padre, já abrindo a Bíblia com uma mão e sacando o frasco de água, benta com a outra. Os cabras olharam entre si, uns segurando o riso, outros com a mão no cabo do rifle. E então o padre avançou um passo, jogou um punhado de água benta no chão e gritou: Eu te exorcizo, cangaceiro maldito! Sai desse corpo, espírito das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pum! Um dos cabras disparou, pro alto, só para assustar. O povo gritou lá dentro das casas, cachorro saiu correndo e o sino da igrejinha tilintou sozinho. Mas Lampião levantou a mão e mandou parar. Não atira não, quero ver onde isso vai dar. Vai dar na tua conversão, homem. No perdão de Deus. Deixa essa vida de crime, Lampião. Tu ainda tem salvação. Maria Bonita apareceu, saindo do meio do bando com aquele jeito elegante e ameaçador. Chegou perto de Lampião e cochichou: Esse padre tá com a alma acesa. Se tu matar ele, vira santo. Lampião soltou um risinho seco. Santo. Ele vai virar mártir se continuar com essa gritaria. Serapião não recuou. Começou a rezar em voz alta, os braços erguidos. Livrai-nos do mal, Senhor. Expulsai o pecado da caatinga. Queima essa maldade com fogo sagrado. O cabra chamado Baianinho cochichou no ouvido de outro. Oxente, é missa ou exorcismo? É funeral anunciado se o chefe perder a paciência. Mas o que ninguém esperava era a reação de Lampião. Ele deu 2 passos para frente, encarou o padre de perto, olho no olho, e disse: Tu acha mesmo que eu sou o diabo, padre? Acho não, tenho certeza. Tu é o rastro do mal, espalhando luto pelas vilas. Pois então reza, padre, reza com gosto. Vamos ver se teu Deus te salva da minha vontade. Silêncio. O vento parou. Nem o galo da torre cantava. Mas Lampião não puxou o punhal. Só sorriu. Sabe o que é pior, padre? É que eu respeito tua coragem. Tu me enfrentou de peito aberto, sem arma. Isso vale mais do que muito homem que já fugiu só de ouvir meu nome. E virou as costas. Maria Bonita olhou pro padre com um brilho diferente nos olhos. Tu é doido, mas doido bonito. Reza pela gente, padre. Vai que um dia a fé pega. E assim foi o primeiro dia em que Lampião não levou bala, nem ouro, nem vingança. Levou só um sermão e um punhado de água benta na cara. O povo da vila saiu das casas depois de horas, achando que tinha sido milagre. E padre Serapião foi direto pro altar, ajoelhou e disse baixinho: Hoje Deus me usou como vara. E não foi para bater, foi para assustar. Mal sabia ele que os dias seguintes seriam ainda mais perigosos. Porque fé incomoda. E coragem demais, no sertão, vira ameaça. O exorcismo, que quase virou velório. Na manhã seguinte, aquele embate estranho entre fé e fuzil, o povo da vila já falava mais de Serapião que de Jesus Cristo. Uns diziam que o padre era santo, outros que era doido. Teve quem jurasse que viu a cruz dele brilhar quando jogou água benta no pé do cavalo de Lampião. Mas o que ninguém sabia era que Lampião, mesmo sem dar um tiro, não saiu dali de alma lavada, não. Na calada da noite,
montado à beira da fogueira, cercado pelos cabras comendo carne de sol e rindo da situação. Lampião olhava para o fogo, calado. Maria Bonita chegou perto, sentou do lado e disse: "Não vai dormir com a reza do padre entalada na cabeça, né?" "E tu é pensando se aquele cabra é louco ou se tá com um santo de corpo fechado?" "Ou os dois." No outro dia, o padre levantou com os joelhos duros de tanto rezar. Tomou um gole de café ralo, amarrou o cinturão onde pendurava o terço e saiu pela vila com a Bíblia debaixo do braço como se fosse um rifle. Parou no meio da praça, subiu num caixote de feira e gritou: "Hoje vai ter reza, e se Lampião ainda tiver o demônio no corpo, hoje ele sai na marra ou na fé." Pronto. Aquilo foi demais pro orgulho de cangaceiro. No meio do mato, um dos cabras trouxe a notícia ofegante: "Chefe, o padre tá lá chamando o senhor de novo. Diz que vai fazer um exorcismo completo, que vai tirar o mal pela língua se for preciso." Lampião cuspiu no chão, levantou devagar e falou: "Pois hoje ele vai ver o cão, mas não vai ser de espírito não, vai ser eu mesmo." E assim foi. Quando o sol estava mais quente que panela de barro em fogueira braba, o bando voltou à vila. Dessa vez, Lampião não veio de cavalo. Veio a pé, com o punhal pendurado, o olho faiscando e a paciência curta. O povo se trancou de novo, mas ninguém conseguia deixar de espiar. No meio da praça, lá estava ele, o padre Serapião, de batina amarrotada, a cruz erguida para o céu e a boca rezando como se o juízo final tivesse chegado. "Em nome do Senhor dos Exércitos, eu expulso o mal, corto a língua do pecado e amarro o diabo com um nó de terço." Lampião se aproximou devagar. Parou a 2 passos do padre. Os dois se encararam feito galo de briga antes da rinha. "É hoje que tu exorciza, é? Hoje tu vai se ajoelhar e pedir perdão. Pois reze, cabra. Vamos ver se tua fé é mais forte que meu punhal." O padre fechou os olhos, pôs a mão na testa de Lampião e gritou: "Sai, espírito maligno. Eu te ordeno em nome de Cristo." E Lampião deixou o padre rezar, jogar água benta, rodar o terço no pescoço dele. Os cabras estavam roxos de vontade de rir, mas ninguém se atrevia. E quando Serapião levantou o crucifixo para dar a última bênção de libertação, Lampião agarrou a mão dele com força e falou: "Agora é minha vez." Puxou o padre pelo colarinho, botou ele de joelhos no meio da praça e gritou: "Se tu quer tirar o diabo de mim, então primeiro tu vai tirar o orgulho de ti, padre. E vai aprender a respeitar quem não pediu reza." E com a mão pesada do sertão deu-lhe uma tapona na cara que o padre caiu de costas, esparramado no chão como tapete velho. "Levanta, cabra de Deus. Eu não sou o demônio. Eu sou o resultado do inferno que esse sertão criou." O padre se levantou tonto, sujo de terra, mas ainda com a Bíblia na mão. Abriu a boca para rezar de novo, mas Maria Bonita apareceu, do nada, com um olhar que calava trovão. "Chega, Serapião. Tu já mostrou coragem. Agora mostra juízo. Volta pro altar e reza por quem merece." Lampião virou pro povo escondido nas janelas e gritou: "Hoje ninguém morre, mas esse padre aí vai ficar com a cara ardendo até Pentecostes." E com isso, virou as costas, rindo, e partiu com o bando. O padre ficou ali de joelhos com a mão no rosto, mas de cabeça erguida. "Ele não me matou, porque Deus estava ali. E Maria também." Desde aquele dia, Serapião passou a rezar mais baixinho. Não parou com a fé, nem com a teimosia, mas entendeu que nem toda coragem precisa ser gritada. E o povo da vila nunca mais ouviu o exorcismo ao ar livre, mas ouviram a história, contada pelos cantadores nas feiras, pelos vaqueiros nas fogueiras e até pelos cabras de Lampião que viram tudo e disseram: "Padre brabo, viu? Apanhou com honra e ainda mandou o cão voltar para onde veio." A surra santa e a graça que veio de Lambuja ao sol ainda queimava as costas do mundo quando Lampião partiu da vila, deixando para trás uma praça em silêncio, um padre com a cara vermelha e um povo com a boca aberta. Padre Serapião, de joelhos e com o orgulho amassado, se levantou devagar. Passou a mão no rosto ardido, sacudiu a batina suja de terra e disse: "Levei foi uma bênção de couro, mas continuo inteiro, e com fé." O povo saiu das casas. Aos poucos, as mulheres corriam com panos molhados. Os homens cochichavam como se ainda tivessem medo do eco da voz de Lampião.
Dona Mariinha, a mais fofoqueira da vila, chegou perto do padre e soltou: Padre, não é pecado levar lapada de cangaceiro? Pecado é negar perdão, mulher. Surra é só correção com pressa. No outro dia, a vila estava em festa. Não de alegria, mas de espanto e fofoca. Na venda de seu bastião, no beco da costureira e até na fila do moinho, o assunto era um só. O padre levou uma pisa e ainda saiu rezando. Lampião devia era virar evangélico depois daquilo. Maria Bonita botou moral ali. Aquela mulher vale mais que 10 coronel. E no meio disso tudo, quem apareceu de novo? Maria Bonita. Sozinha, vestida com roupa simples, o dinos inonto, chapéu na mão e um brilho diferente nos olhos. O povo se calou. Ela andou direto até a igreja. Serapião estava lá dentro, limpando o altar com um pano velho, murmurando rezas de contrição. Ela parou na porta e disse: Padre. Pois não, minha filha. Eu vim pedir uma coisa. Ele virou devagar, com o rosto ainda marcado, mas com o olhar firme como sempre. Quer que eu reze por Virgulino? Quero que reze pelo sertão, pela gente que morre de fome enquanto os poderosos dormem em lençol bordado. E se tiver um tempinho, reze por mim também, porque ser mulher nesse mundo já é guerra, e eu ando cansada de lutar sozinha. O padre ficou calado um instante. Depois, apontou para um banco na frente do altar. Senta, a oração vale, mas quando a alma se aquieta. E os dois ficaram ali, em silêncio, num momento de paz improvável entre fé e faca. A partir daquele dia, o povo começou a olhar diferente para Serapião. Antes era só o padre doido que gritava com o capeta no meio da rua. Agora era o padre que encarou Lampião e ficou vivo para contar. Criança parava para ouvir as histórias. Os velhos se benziam ao lembrar da cena, e os violeiros começaram a cantar. Foi lá no sertão quente, entre reza e valentia, que Lampião viu no padre o espelho da ousadia. Um com punhal na cintura, outro com cruz na mão, ambos com fogo nos olhos e fé no coração. E teve mais coisa, viu? Uns dias depois, chegou na vila um saco de mantimento com um bilhete amarrado. Para alimentar o povo que reza em vez de correr. Com respeito. Vê. O povo se perguntava: vê de quê? Mas todo mundo sabia. Era Virgulino. Padre Serapião sorriu. Quando leu, levantou o bilhete para o céu e disse: até o cangaceiro, quando respeita, abençoa. Deus escreve certo até com bala. E desde então, as coisas mudaram um pouco naquela vila esquecida. O padre seguia rezando, mas agora com mais humildade e menos grito. E o povo seguia contando a história, com um pouco mais de orgulho e muito mais admiração. Porque nem todo milagre é silêncio e luz. Às vezes, o milagre é apanhar e continuar firme. A lenda do padre, que tentou converter o rei do cangaço anos, se passaram desde aquele dia quente, em que fé e bala se encontraram no meio da praça. O tempo, como sempre, correu feito rio no verão, seco, ligeiro e cheio de curvas. Mas a história do padre que tentou exorcizar Lampião, essa nunca secou. O povo do sertão, que não escreve em papel, mas grava tudo na lembrança, fez de Serapião uma lenda. Na feira, na beira da fogueira, nos alpendres de noite estrelada, todo mundo tinha uma versão da história. Foi um exorcismo com grito e lapada. Lampião se ajoelhou, sim senhor, chorou até. Teve até água benta que fez fumacê no chão. O que era verdade? O que era exagero de vaqueiro metido a poeta? Pouco importava, o fato era um só. O padre tinha enfrentado o cabra, mais temido do Nordeste, com uma Bíblia e uma cruz, e saiu vivo. Machucado sim, mas com a cabeça erguida e o respeito até de quem não acreditava em Deus. Depois do ocorrido, Padre Serapião ficou mais calado, não por medo, mas por sabedoria. Trocou os sermões gritados na praça por conversas baixas com quem precisava. A fé não diminuiu, só virou mais mansa, como o rio depois da cheia. E Lampião, bem. O bando continuou pelas veredas, invadindo fazenda, enfrentando o volante, espalhando medo e fascínio. Mas algo mudara. Os cabras diziam que, de vez em quando, o chefe ficava olhando para o céu em silêncio, como se estivesse pensando alto com Deus. Maria Bonita contava que, certa vez, numa noite de lua cheia, Lampião se virou para ela e falou: Tu acha que Deus perdoa um homem como eu?
Se aquele padre não te matou com a fé dele, é porque já começou a te perdoar. Foi aí que começou a nascer a segunda parte da lenda. Dizem que Lampião nunca esqueceu Serapião, que mandava mantimentos escondidos para a vila, que pedia aos cabras para não mexer com as igrejinhas pequenas do sertão. E mais. Um dia chegou na vila um violeiro com a cara de quem já andou demais no mundo. Parou na porta da igreja, olhou para o altar e deixou um lenço bordado com as iniciais VFS. Virgulino Ferreira da Silva, Padre Serapião, já velho, com os cabelos brancos como algodão de serra, pegou o lenço, encostou no rosto e disse: "Não converti o homem, mas plantei a dúvida. E isso no sertão já é o começo do milagre." O tempo passou e um dia, como todo filho de Deus, Padre Serapião partiu. A vila parou. Teve missa, teve reza, teve gente chorando debaixo do sino que ele tocava com raiva. E fé, e no túmulo dele, mandaram escrever: "Aqui jaz um homem que enfrentou o cão e saiu abençoado." Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu no outro dia. Na calada da noite, alguém deixou uma cruz de couro, feita à mão, encostada no túmulo. Ninguém viu quem foi, mas todos sabiam, era ele. O cabra que foi chamado de demônio e que talvez, só talvez, tenha sido tocado por Deus com mão de padre. E assim, minha gente, termina essa história. Não como as outras, com morte e bala, mas com fé, respeito e uma amizade improvável entre reza e rifle. Padre Serapião virou lenda, Lampião virou mito, e o sertão? O sertão seguiu, sendo sertão, quente, duro, mas cheio de histórias que só cabem no coração de quem vive por lá.